Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar início à nossa aula 7, na disciplina de cálculo de reatores químicos. Hoje vamos discutir a parte de efeitos térmicos em reatores químicos com uma breve revisão sobre conceitos necessários e importantes da termodinâmica. Anteriormente, a gente analisou os efeitos e as configurações que levavam às melhores produtividades aí dos nossos reatores, considerando aí modificações na estrutura, modificações nas características operacionais dos nossos reatores. Mas a temperatura e a pressão são fatores que exercem grande influência sobre o progresso das reações químicas, e é justamente o papel dessas duas variáveis que a gente vai começar a considerar a partir dessa parte da disciplina. Para esse tipo de problema, a gente precisa ter em mente dois fatores operacionais, duas características de operação que são relevantes. A primeira é como a gente consegue determinar a composição de equilíbrio do nosso sistema. Esse dado aqui é um dado extremamente relevante para as reações químicas, porque ele é o fator limitante, a característica máxima que uma determinada reação, processo químico tem e que consegue produzir a partir de um determinado reagente. E, óbvio, claro, além de conhecer as características da nossa taxa de reação, e como essa taxa influencia na distribuição dos nossos produtos. Além disso, a gente precisa compreender como essas variáveis são afetadas aí pelas características de pressão e temperatura de operação do nosso sistema. Outra característica que precisamos ter em mente quando a gente trata de sistemas aí com variação de temperatura ao longo da operação é que as reações químicas normalmente são acompanhadas por efeitos térmicos. Os efeitos térmicos normalmente são relacionados aí com absorção ou liberação de calor devido à ocorrência da reação química. Esses efeitos térmicos eles vão afetar, obviamente, a temperatura da nossa mistura reacional, podendo ocasionar um aumento ou uma redução da mistura, da temperatura da nossa mistura reacional. Isso aí, claro, de acordo com a característica de cada uma das reações que a gente está processando. Quando a gente fala em sistemas simples, né, a gente está interessado basicamente na conversão do nosso reator. Esse é o primeiro fator de interesse, tá? Como é que a gente tem o comportamento da conversão do nosso reator. E, óbvio, na estabilidade, né, que esse reator consiga produzir de forma estável uma determinada quantidade de produto. Para esse tipo de reator, para esse tipo de sistema, a gente não tem grandes problemas com a distribuição de produtos, tá? Porque temos apenas uma reação. Então, controlando bem essa reação, a gente tem um controle muito específico do nosso processo. Quando a gente fala de termodinâmica, a termodinâmica consegue fornecer para a gente informações muito relevantes sobre esse tipo de sistema. Tá? A primeira coisa é o calor, que é liberado ou absorvido por uma dada reação química, e a segunda coisa é a máxima conversão possível, a conversão de equilíbrio desse sistema. Isso aí, claro, quando a gente trata de reações com comportamento reversível. Então, essas duas informações aqui extremamente relevantes e importantes são vindas aí, a gente consegue elas a partir de dados termodinâmicos. Para começar, vamos lembrar aqui a definição de calor de reação. Calor de reação é aquele calor que é liberado ou absorvido por uma determinada reação a uma temperatura T2, e isso depende, claro, da natureza do nosso sistema reacional, da quantidade de material que a gente colocou para reagir, da temperatura na qual a reação está sendo conduzida e da pressão desse sistema reacional. O calor da reação a uma determinada condição de temperatura, que nesse caso está no de T2, ele pode ser determinado aí a partir do calor da reação, ou do ΔH de reação, a uma determinada temperatura padrão. Quando esse calor de reação não for conhecido, ele pode, aí, na grande maioria dos casos, ser calculado e determinado a partir de dados termodinâmicos que são conhecidos e tabelados. Tá? Esses calores eles podem ser determinados a partir do que a gente chama de calores de formação ou de calores de combustão, aqui representados pelos símbolos ΔHF e ΔHC. Esses valores aqui, tanto para os calores de formação como de combustão, são valores que são tabelados a uma temperatura padrão. Essa temperatura padrão normalmente é de 25 graus Celsius. Vamos considerar um caso aqui, para a gente recordar esse efeito tão relevante da termodinâmica, de uma reação química. Essa reação é essa aqui apresentada, tá? Onde a gente tem Azinho, Azão, reagindo para produzir Rzinho, Rzão, mais Szinho, Szão. Por convenção, a gente vai definir o calor de reação
há uma temperatura de reação T como sendo o calor transferido pelo ambiente ao sistema reacional, quando Azinho, mols de Azão, desaparecem para produzir Rzinho mols de Rzão e Szinho mols de Szão. Claro, com o sistema estando medido, né, com condições controladas de temperatura e pressão antes e depois da variação. Sendo assim, de acordo com essa notação que estamos adotando, a reação Azinho-Azão formando Rzinho-Rzão mais Szinho-Szão, se o ΔH de reação tiver um sinal positivo, a gente está tratando de uma reação endotérmica. Se o ΔH de reação tiver um sinal negativo, a gente está tratando de uma reação exotérmica. A primeira coisa que a gente precisa avaliar é para um calor de reação a uma determinada temperatura aqui, T2, é como a gente consegue determinar o valor desse ΔH de reação desde que a gente conheça o calor de reação ou ΔH de reação a temperatura T1. Isso aqui é determinado através da lei da conservação de energia. Tá? A gente sabe que o calor absorvido durante a reação a temperatura T2 é igual ao calor adicionado aos reagentes para mudar sua temperatura de T2 para T1, mais o calor absorvido durante a reação a temperatura T1, mais o calor adicionado aos produtos para mudar sua temperatura de T1 até T2. Em termos de entalpia aí dos nossos reagentes e produtos, a gente consegue escrever que o ΔH de reação, a temperatura 2, aqui atente ao fato que os subscritos 1 e 2 se referem a essas quantidades que são medidas aí nas temperaturas 1 e 2, respectivamente, né? Ele vai ser igual a menos a variação de entalpia necessária para levar os reagentes da temperatura 2 até a temperatura 1, mais o ΔH de reação, o calor de reação na temperatura 1, mais a entalpia na temperatura 2 menos a temperatura 1 dos nossos produtos. A gente pode escrever essa equação aí em termos dos calores específicos, que são quantidades aí mais palpáveis, tá? Para isso, o ΔH de reação, a temperatura 2, ele vai passar a ser o ΔH de reação, a temperatura 1, mais uma integral que vai de T1 a T2, do operador aqui que a gente está chamando de Nabla, daqui a pouco a gente abre ele, CP/dt. Esse operador Nabla, ele nada mais é do que uma variação dos CPs, tá? Essa variação dos CPs seria de produtos, nesse caso RS, menos reagente, nesse caso reagente A. A gente sabe que as equações aí para capacidade calorífica são equações razoavelmente extensas, né? São equações longas. E essas equações, elas normalmente são com formato polinomial. Aqui a gente está tratando com uma equação de polinômio que vai até um polinômio de segundo grau. Então, para o componente A, a gente teria alfa A mais beta A, temperatura, mais gama A, temperatura ao quadrado. A capacidade calorífica aí do produto R seria alfa R mais beta R, temperatura, gama R, temperatura ao quadrado. E a capacidade calorífica, a pressão constante aí do produto S, seria alfa S mais beta S, temperatura, mais gama S, temperatura ao quadrado. Aplicando o nosso operador Nabla dentro das variáveis aí alfa, beta e gama, claro, integrando aqui na nossa temperatura, né, nossa variável de integração temperatura aqui, T, a gente teria ΔH de reação, a temperatura 1, mais o operador Nabla do alfa, né, que seria produtos menos reagentes aplicados aqui no alfa, de T2 menos T1, mais o operador Nabla beta dividido por 2, de temperatura 2 ao quadrado menos temperatura 1 ao quadrado, mais o operador Nabla gama dividido por 3, temperatura 2 ao cubo menos temperatura 1 ao cubo. Onde esses operadores Nabla estão aqui escritos, né, mantendo aqui a definição original, eles são sempre produtos menos reagentes aí para cada uma das condições. Isso aqui forneceria a gente uma variação aí bem precisa de como ocorre a variação de entalpia de uma reação quando a gente está na temperatura 2 e até uma temperatura 1. Então, quando conhecemos aí os calores de reação a qualquer condição de temperatura, assim como os calores específicos dos nossos reagentes e produtos aí na faixa de temperatura de interesse do nosso sistema reacional, é possível que a gente calcule o calor de reação do nosso sistema a qualquer condição de temperatura. Tá? Esse dado aí é um dado extremamente relevante para operações aí com aplicações em indústrias químicas em geral. Além disso, a partir desse conjunto de dados, né, os efeitos térmicos da reação podem ser calculados em qualquer condição operacional. Isso aqui é um fator de extrema relevância também quando a gente está calculando esse tipo de comportamento em sistemas industriais. Outro fator importante e relevante para a nossa disciplina de cálculo de reatores são a determinação das constantes de equilíbrio a partir de dados termodinâmicos. Tá?
Primeira coisa, a gente vai partindo aí da nossa segunda lei da termodinâmica. A gente consegue determinar as constantes de equilíbrio e, tendo essas constantes de equilíbrio, consequentemente, a gente tem as composições de equilíbrio nos nossos sistemas reacionais. E elas podem ser calculadas partindo de equacionamento razoavelmente simples. Aqui é muito importante que a gente enfatize que muitas vezes os sistemas reais não são capazes de atingir essas conversões de equilíbrio, tá? Isso acontece por quê? Porque a gente precisaria, às vezes, de um longo tempo de reação, um tempo de reação bastante altos. Dessa forma, as condições aí de equilíbrio que a gente tem, que são fornecidas a partir das características termodinâmicas do nosso sistema, elas são valores sugeridos e são valores possíveis de serem atingidos, tá? Elas representam os limites teóricos que as conversões podem atingir na prática. Muitas vezes elas não são atingidas por conta de características e necessidade de tempo. Às vezes é mais interessante para a reação antes do seu limite teórico. Para esse tipo de cálculo, a gente vai trabalhar com dados aí da energia de Gibbs no nosso sistema. Tá? A energia de Gibbs a uma temperatura T, ela pode ser definida de acordo com essa equação que a gente está vendo aqui. Tá? Mantendo ainda aquela nossa reação que a gente vinha trabalhando, Azinho, Azão forma Rzinho, Rzão, mais Szinho, Szão. A variação da energia de Gibbs seria igual a Rzinho, energia de Gibbs padrão, componente R, mais Szinho, energia de Gibbs padrão do produto S, menos Azinho, energia de Gibbs padrão do reagente A. Isso aqui é igual a menos RT, Ln da constante de equilíbrio K, e a constante de equilíbrio K pode ser expressa aí em termos das fugacidades, tá? Aqui dos produtos em relação aos reagentes. Temos aqui as fugacidades aqui para o produto R, para o produto S e para o reagente A. Essa característica aí de escrever as equações funcionando a fugacidade traz uma aplicabilidade muito longa e muito importante desse tipo de equacionamento, porque a gente consegue trabalhar desde sistemas ideais até sistemas fortemente não ideais, usando a equação apresentada. Esse F é o símbolo da fugacidade, a gente já está habituado, e o F0 vai ser a fugacidade do nossos componentes no estado padrão, tá? Esse estado padrão vai ser arbitrariamente selecionado. Ele é selecionado a uma temperatura T, que normalmente é a mesma que a gente utiliza para calcular a variação da energia de Gibbs. A energia de Gibbs padrão é a energia de Gibbs do componente, que é tabelada para a grande maioria dos compostos. E o K maiúsculo ali é a nossa constante de equilíbrio para a nossa reação. Os estados padrões normalmente seguem critérios aí de condições. Tá? Esses aqui são os critérios normais que são mais utilizados aí quando a gente fala de estado padrão em sistemas reacionais. Para os gases, ele é o componente puro, a pressão de uma atmosfera, que esse valor permite que a gente use a aproximação do gás ideal para representar esse estado padrão aí, né? O sólido, ele é um componente sólido puro, a pressão de uma unidade, né? O líquido seria o líquido puro na sua pressão de vapor. E o soluto em um líquido seria uma solução 1 molar em concentrações diluídas, tais que a atividade dessa solução seja igual a unidade. Por questões de conveniência, a constante aí do cinética, né, a constante de equilíbrio no sistema KF, ele pode ser escrito aqui em termos das fugacidades, conforme a gente viu, mas ele pode ser escrito em termos das pressões parciais, tá? A fugacidade faz muitas vezes de pressão no nosso sistema, e por isso a gente pode escrever essa equação aqui em termos de pressões parciais. Ainda seguindo essa conveniência, a gente pode definir essa pressão parcial aqui para sistemas ideais como a composição vezes a pressão total. E com isso a gente conseguiria simplificar esse equacionamento aqui para termos apenas de composição, tá? Que se a gente considerar ainda aqui um comportamento ideal do nosso sistema, a gente pode escrever essa composição aqui não em termos de composição em frações molares, tá? Mas em termos de concentração aí, que é a forma mais normal e mais comum, tá? A gente teria a concentração dos produtos dividida pela concentração dos reagentes. Essas fórmulas aí para energia de Gibbs aparecem muitas vezes, são fórmulas recorrentes que normalmente aparecem de forma bastante simplificada nos equacionamentos, tá? Para reações de fase gasosa, os estados padrões normalmente são selecionados com uma pressão de uma atmosfera e, devido a essa condição selecionada para o estado padrão de baixa pressão, o desvio da idealidade é muito pequeno e, com isso, a fugacidade aí, a pressão podem ser escritas de acordo com essa característica, até que a fugacidade no estado padrão é a pressão do estado padrão, que seria uma atmosfera. Se a gente pegar esse equacionamento que a gente acabou de desenvolver, a gente consegue escrever que a constante de equilíbrio seria igual a um exponencial de menos ΔG, a temperatura aqui no estado padrão, né, dividido por RT, isso aqui seria o que a gente chama de Kp.
Esse termo entre chaves ele é sempre unitário, né, e ele é mantido na equação com o objetivo de manter aí a equação dimensionalmente correta. Só para a gente lembrar, né, esse aqui é o critério que a gente adotou lá nas simplificações, tá? Para a nossa equação aí da fugacidade, a gente adotou que a fugacidade é igual a pressão parcial é igual a y pressão total, que é igual a concentração de IRT. Fazendo as devidas simplificações, a gente consegue chegar nos equacionamentos que a gente apresentou lá para a constante de equilíbrio. A nossa composição de equilíbrio ela é governada aí pela constante de equilíbrio, obviamente ela varia com a temperatura, e essa variação com a temperatura é dada também por uma característica termodinâmica, que é essa relação aqui, tá? A derivada ali da constante de equilíbrio em relação à temperatura é igual ao ΔH de reação dividido por RT ao quadrado. Se a gente integrar essa equação, a gente chega nesse resultado aqui, tá? Que é N de K2 dividido por K1 é igual a menos ΔH de reação dividido pela constante dos gases, que multiplica 1 dividido por T2 menos 1 dividido por T1. Se a gente tiver aqui uma reação na qual a variação do calor for representada por aquele equacionamento anterior que a gente viu, a gente vai chegar nesse tipo de equação aqui, tá? Lembre-se que esse ΔH de reação é uma função de temperatura, conforme a gente viu antes, e ela é representada por esse termo aqui que vocês estão vendo, né? O ΔH de reação seria o ΔH de reação temperatura padrão, mais a integral da temperatura padrão até a temperatura final do nosso sistema, do operador napa CP dt, e a gente pode substituir essa expressão aqui, no ΔH de reação, e estando aqui substituído, a gente consegue realizar integrações. Fazendo isso para aquela condição de, aquela equação de CP que a gente tinha anteriormente, a gente consegue chegar nesse termo aqui, para representar aí a constante cinética K2, a conhecida aí uma constante cinética na condição K1. Observem que são dependências aqui apenas de fatores conhecidos, tá? Constantes, essas constantes são dadas, são tabeladas aí para basicamente todos os componentes conhecidos. Temos a temperatura na qual a gente quer realizar a reação, a temperatura inicial, e temos o ΔH da temperatura padrão, que também é um dado conhecido. Conhecendo essas constantes, a gente tem como determinar a constante de equilíbrio a qualquer temperatura. A partir aí desses dados termodinâmicos, a gente pode tirar algumas conclusões, né, do comportamento das constantes de equilíbrio. A primeira coisa é que a constante de equilíbrio não é afetada pela pressão, pela presença ou ausência de inertes ou pela cinética da reação, mas ela é afetada pela temperatura do nosso sistema. Essa dependência aqui a gente consegue verificar e controlar se a gente comparar a equação dela, né? A gente olha essa equação, não tem dependência nenhuma aí com a pressão, por isso que a gente fala que é independente da pressão. Ela não é afetada, a constante de equilíbrio em si, pela pressão ou pela presença de inertes, mas a concentração de equilíbrio dos componentes tem a característica de ser influenciada por essas variáveis, né? E lembrem-se que a constante de concentração influencia no cálculo da constante de equilíbrio em si. Outra característica é quando a gente tem valores de constante de equilíbrio muito superiores a 1, a gente tem uma conversão praticamente completa, e com a reação que a gente está estudando pode ser considerada irreversível. E quando a gente tem K muito inferiores a 1, quer dizer que a reação acontece em um grau de extensão muito pouco apreciável, tá? Ela ocorre de forma muito lenta. Quando a gente trata de uma reação aí com aumento na temperatura, a conversão de equilíbrio cresce para reações endotérmicas, que são aquelas que precisam de calor, e cai para reações exotérmicas, que são aquelas que liberam calor para acontecer. Para um aumento na pressão e em reações gasosas, a conversão cresce quando o número de mols diminui com a reação e cai quando o número de mols aumenta com a nossa reação. E para todas as reações em geral, uma diminuição aí dos inertes, ela vai atuar de forma muito similar ao que a gente tem com o comportamento da pressão para reações em fases gasosas. Só para a gente graficar aqui o nosso comportamento, tá? Esse aqui seria um gráfico da conversão de equilíbrio com função da temperatura. Para uma reação endotérmica, a gente teria um aumento dessa conversão de equilíbrio até valores aqui altos de K, né, muito maiores do que 1, o que torna essa reação aqui aproximadamente irreversível. A gente tem aqui o comportamento para a reação exotérmica, que obviamente é o contrário, e a gente teria para esses casos aqui, ó, ordens aproximadamente zero, né, valores muito inferiores a 1 aí, com o aumento da temperatura de reação. Isso é o que a gente tem aqui como conteúdo, tá? Para a nossa parte de revisão de efeitos térmicos a partir de dados termodinâmicos.
E a gente volta e retorna na próxima aula aí com os balanços energéticos para os reatores do tipo batelado. Até lá.